Olá! Já parou para pensar que existe uma linguagem secreta que todos nós falamos, mas que poucos realmente entendem? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos decifrar essa linguagem mergulhando de cabeça no trabalho revolucionário do psicólogo Paul Ekman e o nosso fascinante mundo emocional. Então, se prepara, porque o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada, tá? Primeiro, a gente vai explorar o tal do Código Universal das Emoções. Depois, vamos sacar o que dispara esses sentimentos na gente. Daí, partimos para aprender umas habilidades essenciais para lidar com tudo isso. Decifrar os sinais mais sutis e, no final, entender como podemos conviver melhor com as nossas emoções. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é, fundamental. Será que o jeito que a gente expressa o que sente é uma coisa aprendida? Ou será que é algo que já nasce com a gente? Pois é, essa foi exatamente a grande dúvida que o Paul Ekman decidiu investigar. Isso lá há mais de 40 anos. Naquela época, sabe, a ideia que dominava era que as expressões faciais eram tipo uma língua. Cada cultura aprendia a sua, e pronto. Mas o Ekman, ele tinha uma pulga atrás da orelha. Ele suspeitava que tinha algo muito mais profundo rolando ali. E não é que a pesquisa dele provou que ele estava certíssimo. O que ele descobriu foi incrível. Emoções básicas tipo raiva, tristeza, medo, surpresa, felicidade, todas elas têm uma assinatura facial universal. O rosto faz a mesma coisa, não importa se a pessoa nasceu aqui no Brasil ou do outro lado do mundo. É como se todos nós já nascêssemos com um tipo de software emocional já instalado de fábrica, sabe? Ok, mas aí vem a pergunta, né? Se as expressões são universais, por que a gente não vê todo mundo por aí demonstrando tudo o que sente o tempo todo? A resposta para isso está no que o Ekman chamou de regras de exibição. Pensa nelas como se fosse um outro software, um software cultural, que a gente vai instalando desde criança e que nos ensina quando é ok sorrir, quando pode chorar ou quando é melhor segurar aquela cara de raiva. Certo, então a gente já entendeu que as expressões são universais, mas o que é que dispara elas? O que aperta o botão que liga as nossas emoções? Vamos descobrir isso agora. Para explicar isso, o Ekman nos apresenta um conceito-chave, os autoavaliadores. Imagina só que dentro do nosso cérebro existem uns mecanismos de resposta super rápida. Eles funcionam como um radares, sabe? 24 horas por dia escaneando tudo ao nosso redor. E o mais doido é que isso tudo acontece sem a gente nem perceber. Lá no nosso inconsciente, só procurando por qualquer coisa que seja importante para nossa sobrevivência ou bem-estar. E olha que interessante, esses radares são ativados por dois tipos de gatilhos. De um lado, a gente tem os temas universais, que são coisas que a gente herdou da nossa evolução, tipo o instinto de pular para trás quando alguma coisa vem voando na nossa direção. Do outro lado, tem as variações que a gente aprende ao longo da vida, moldadas pelas nossas experiências. Sabe aquele medo específico de barata depois de um baita susto na infância? É exatamente isso. Bom, entender o que são as emoções e por que elas aparecem é fascinante, né? Mas o trabalho do Ekman foi muito além. Ele é, na verdade, um guia super prático para a gente melhorar a nossa vida emocional no dia a dia. E é aqui que a coisa fica transformadora de verdade. Porque esse conhecimento todo não é só teoria, não. A grande meta aqui não é parar de sentir, suprimir as emoções, de jeito nenhum. Elas são essenciais. O verdadeiro objetivo é a gente desenvolver a habilidade de escolher de forma consciente como vamos reagir quando elas aparecem. Para isso, o Ekman nos dá um caminho com 4 passos bem claros. O primeiro é ter consciência. É parar e perceber o que se está sentindo antes de sair agindo. O segundo é a escolha. Beleza, estou sentindo isso, como eu vou me comportar agora? O terceiro é a sensibilidade, que é conseguir perceber o que as outras pessoas estão sentindo também. E por último, mas super importante, o cuidado, ou seja, usar essa informação sobre os outros com sabedoria, com empatia. Agora a gente vai entrar numa das partes mais poderosas de todo esse trabalho. Aprender a enxergar aquilo que, muitas vezes, está escondido, bem na nossa frente. É aqui que a gente entra no mundo fascinante das microexpressões. O Ekman descobriu uma coisa incrível. Mesmo quando a gente tenta esconder um sentimento, ele pode vazar. Vazar como? Em expressões faciais super rápidas que duram uma fração de segundo. São como flashes, flashes da verdade emocional que o rosto não consegue segurar. Olha só essa imagem com atenção. Percebe esse movimento sutil das sobrancelhas? Elas estão um pouco levantadas e unidas bem no centro. Pois é, esse é um dos sinais mais confiáveis de medo controlado, de apreensão, de ansiedade. A pessoa pode até estar falando, tá tudo bem, mas o rosto dela está contando uma história um pouquinho diferente. Agora, vamos para outra. Olha a tensão sutil nas pálpebras, tá vendo?
Isso aqui pode ser um sinal de raiva controlada, uma irritação leve. Claro que o contexto da conversa muda tudo, né? Mas o sinal está ali. É uma pista bem visível para quem aprende a observar com atenção. Aprender a identificar essas expressões sutis nos dá uma compreensão muito mais profunda das pessoas com quem a gente interage todo dia. É como ter acesso a uma informação valiosa que vai muito além das palavras. É quase como aprender a ler as entrelinhas da comunicação humana. Bom, a gente está chegando ao final da nossa jornada por esse universo das emoções. E aí fica a pergunta: qual é a grande lição que a gente pode tirar de tudo isso? Olha, o mentor do Paul Ekman, um psicólogo chamado Sylvan Tompkins, resumiu isso de um jeito perfeito. Ele disse: as emoções são o que motiva nossas vidas. Ponto. É simples assim. A nossa vida, no fundo, se organiza em torno de maximizar as emoções boas e minimizar as ruins. Então, o objetivo final disso tudo nunca mesmo é se livrar das emoções. Elas são como uma bússola para a nossa vida. A verdadeira maestria emocional é outra coisa. É entender o que elas estão tentando nos dizer e aprender a navegar por esse rio de sentimentos com mais consciência e, principalmente, com mais poder de escolha. Porque no final das contas, esse conhecimento abre uma porta para uma nova forma de ver o mundo e as pessoas, sabe? A partir de agora, cada conversa, cada interação, tudo pode revelar uma camada mais de significado que antes estava ali, escondida. A pergunta que fica então é, com tudo isso em mente, o que a gente vai passar a observar de diferente a partir de hoje?